Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Aqui é a aula da lição número 1 da revista de adultos da editora Betel, do primeiro trimestre do ano 2018, que traz como título o livro de Levítico. Na verdade, o livro de Levítico vai ser o tema de todo o trimestre. Vamos estudar esse livro e com certeza absoluta vamos aprender muito aqui da palavra de Deus para aplicar na nossa vida. Se você já é acostumado a assistir o comentário aqui do EBD em Foco da editora Betel, sabe que geralmente não sou eu que comento, o Thiago Rios, só que eu dei uma folga para ele essa semana, né? Então eu vou comentar aqui. E você que já conhece, né, sabe que pode usar o slide na sua igreja, que eu vou ministrar aula no slide. Se você ainda não conhece, saiba que você pode acessar ebdenfoco.com para ter acesso ao slide e também a subsídios, conteúdos aí para complementar, né, o seu conhecimento, para que você possa ministrar uma aula rica, tanto em conteúdo quanto em recursos didáticos. Além do mais, dentro da plataforma do EBD em Foco, você vai encontrar cursos de capacitação para professores de escola dominical. Então você que é professor, que quer ser um professor de excelência, quer ministrar uma boa aula, aprender a usar recursos didáticos, pode ser que você esteja perdido, não sabe por onde começar, acesse ebdenfoco.com que você vai ter acesso aí a cursos que vão lhe capacitar a ser um professor de excelência. Amém? Vamos começar aqui a aula. O texto áureo diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então aqui é o primeiro versículo do primeiro capítulo, nada mais justo do que fazer isso, né? Colocar aqui no texto áureo o primeiro versículo e o primeiro capítulo desse livro maravilhoso que vamos estudar. Verdade aplicada. O Senhor Deus quer o homem próximo de si e assim estabelecer o cerimonial levítico para que ele possa estar na tenda da congregação. Muitos podem achar que Levítico é Antigo Testamento, não tem nada a ver com nossa vida, não tem aplicação prática, mas isso está errado. É algo equivocado esse pensamento, né? Ou seja, Levítico é atual. É o que Deus quer para o homem. É quando Deus faz alguma coisa, toma uma atitude para aproximar o homem de si. E isso vale tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Então, tudo que a gente estudar aqui nesse livro vai apontar para Cristo, né? Ou seja, Cristo é o autor da nossa salvação. Então, a gente precisa entender Levítico para entender por completo a salvação de acordo com o Novo Testamento. O texto de referência se encontra em Romanos 7, 7 e 8. É um texto pequeno, né? Só que assim, de costume a gente não lê aqui para ganhar tempo no vídeo. Então, suponho que você já leu, se não leu, leia ainda. Também tem aqui do 10 ao 12, nessa parte aqui. 7 de 10 a 12. Por que Romanos? Né? Estamos falando de Levítico e estamos lendo Romanos. Porque Romanos faz um uso bastante do Antigo Testamento, principalmente quando se fala da lei. Então, por isso que foi escolhido Romanos, né, para fazer a leitura aqui da primeira lição que vai estudar Levítico. Bem, vamos lá, introdução. No livro de Levítico, vemos que Deus quer conviver com o homem e que por essa razão provê meios para tal intento. Ou seja, nós observamos que Deus ele quer trazer o homem de volta para si. Deus ele quer fazer com que o homem volte a ter comunhão com ele. E nós observamos isso nesse livro, onde Deus ele vai prover meios para que o homem possa conviver com Deus, ou seja, voltar a ter comunhão com Deus. Um dos alvos da lei é revelar as condições para a comunhão do homem com Deus. Então a lei ela não tem o propósito de salvar. Nós não vamos ver isso aí na lei, né? Ou seja, a lei com o propósito de salvar o homem. Mas ela vem para mostrar, apontar que o homem está errado, né? Porque se não tivesse a lei, o homem nunca saberia que estaria errado e ele seria condenado, porque ele estaria errado de qualquer forma, né? Acontece o seguinte, que a lei não faz o homem estar errado. O homem já está errado, ele já está no pecado. A lei é só para revelar para ele o pecado. Então ela começa a colocar condições para a comunhão com Deus, no sentido de que, olha, viva assim, né? É assim que Deus quer. Então a lei ela vai apontar
a vontade de Deus para nós. E olhando para a lei, nós vamos ver e reconhecer que somos pecadores, né? Porque a lei ela vai trazer parâmetros, né? O parâmetro da santidade de Deus. A gente vai falar da lei mais na frente. Então, é só uma introdução rápida mesmo aqui, para você aí despertar a curiosidade para continuar assistindo a aula. O primeiro tópico diz assim: Levítico, Manual de Santidade. Tá, Levítico é o terceiro livro de Moisés e faz parte do Pentateuco, né? Os 5 rolos, são 5 primeiros livros da Bíblia. Tá, uma palavra Pentateuco, né? Penta, 5 e teucos, pergaminhos. Então, são 5 pergaminhos, que era escrito na época, né? São 5 livros de Moisés. Esse livro ele é basicamente um manual de leis e preceitos para a nação de Israel, para que a mesma viesse a ser um modelo de nação a ser seguido pelas demais nações. Então Deus queria que Israel servisse de modelo para as outras nações, porque Israel ia seguir a lei de Deus, ia seguir exatamente aquilo que Deus quer para a humanidade. Isso aqui foi só a introdução do tópico, né? Vamos entrar aqui no tópico 1, no subtópico 1.1, o livro da lei de Deus. Levítico nos apresenta as leis do Senhor como culto a Deus, deve ser oferecido. Tá? Um errinho aqui que Deus com D minúsculo, seria um Deus com D maiúsculo, né? Perdão aí por esse erro. Então a lei ela vem em Levítico, né? É apresentado aí várias leis, né? No sentido assim de que a lei é um conjunto todo, só que a gente consegue dividir ela em alguns aspectos. Então, vai mostrar vários aspectos da lei de Deus. E nesse caso, também, Levítico, ele tem como propósito ensinar como que os sacerdotes vão organizar o culto, como que vai ser o sacrifício, como que vai ser tudo aquilo que Deus vai receber do ser humano como sacrifício, como oferta. Não é algo bagunçado. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: quando você estava lá no Egito, era bagunçado. Os egípcios talvez até faziam sacrifícios, mas não tinha uma ordem, não tinha uma organização. Pode ser que eles faziam sacrifício na sua própria casa. Talvez até mesmo os israelitas faziam sacrifício assim. Olhando para o passado, por exemplo, a gente olha para Jó. Jó fazia o seu próprio sacrifício, ele era o patriarca na época dos patriarcas. Abraão fazia o seu próprio sacrifício. Então a gente observa que na época dos patriarcas, cada um fazia o seu sacrifício na sua própria casa, porque ele era o sacerdote da casa, o pai era o sacerdote da casa. Agora que eles saíram do Egito, Deus está organizando isso aí. E Deus está querendo dizer o seguinte: olha, não é mais vocês que vão fazer em casa. Vai ter alguém específico para isso, vai ter o sacerdote, vai ter o sumo sacerdote, vai ter o tabernáculo, e depois vem o templo. Então, ou seja, não é mais bagunçado, agora o negócio é organizado. Então Deus organiza a questão do culto em Levítico, né? Mostra como os sacerdotes deveriam cuidar da casa de Deus e como andar diante de Deus, né? Ou seja, vai mostrar tudo. Então nesse livro de Levítico, né, no livro de Levítico, nós vamos ver aí valores espirituais que servem para os dias de hoje, né? Ou seja, a questão do viver santo, de estar próximo de Deus, de viver em oração, de fazer as coisas da maneira organizada. Nós temos uma igreja, um templo, né? Nós temos um sistema eclesiástico. Então tem toda uma organização, não é bagunçado. Não vou mais para a igreja, vou fazer o culto na minha casa, do jeito que eu quiser, com a liturgia que eu quero. Não, está errado isso aí. Não é certo, né? O livro de Levítico vai nos ensinar isso aí, que o correto é fazer de acordo com a palavra de Deus. É organizado, né? Deus não é um Deus de bagunça. Então o livro de Levítico organizou também a questão do culto, né? O livro mostra como Deus deseja ter relacionamento com o seu povo, comunhão com Deus, né? Ou seja, viver em comunhão com Deus. Como é que nós temos que nos relacionar? Nós temos que ser santos. O livro vem mostrar isso aí também. O livro onde Deus fala na tenda. Aprendemos, lendo os primeiros livros da Bíblia, como Deus vem em direção ao homem. Ou seja, nós aprendemos ali nos 5 primeiros livros que sempre é Deus que toma a iniciativa. Foi Deus que tomou a iniciativa de falar com Noé,
Foi Deus que tomou a iniciativa de falar com Abraão. Foi Deus que tomou a iniciativa de falar com Moisés. Então a gente observa isso aí. É sempre Deus que toma a iniciativa. Pois, por causa do pecado, é impossível por si mesmo o homem ir em direção a Deus. Então, não adianta o homem tentar fazer boas obras, que ele nunca vai chegar até Deus. Então, diante dessa impossibilidade, nós observamos logo nos primeiros livros da Bíblia que é Deus que toma a iniciativa e não o homem que toma a iniciativa. Não foi Abraão que chegou para Deus e falou assim: ó Deus, eu tenho uma ideia, tu me escolhe para ser aí para formar uma nação, e aí a minha descendência vai ser uma nação muito grande e tal. Não, Abraão não fez isso, foi Deus que foi lá e chamou ele. Então o pecado faz com que seja impossível que o homem chegue até Deus. Em Gênesis, logo após a queda do homem, Deus vai ao encontro do homem e o veste. Ou seja, o homem está nu, ele percebe que está nu, ele fica envergonhado, tenta se cobrir com folhas, mas Deus vai lá e mata um animal, faz um sacrifício, né, e já faz vestimentas para Adão e Eva. No livro de Êxodo, Deus fala com o homem no Monte Sinai. Então Deus chama ali a Moisés e toma a iniciativa de entregar para ele as tábuas da lei, fala com o homem. Olha só, em Gênesis Deus veste Adão e Eva, a iniciativa divina de cobrir o pecado. Em Êxodo ele entrega a lei, né? E no primeiro capítulo do livro de Levítico, Deus chama Moisés para falar com ele na tenda da congregação. Ou seja, Levítico 1, Deus chama Moisés e conversa com Moisés. É Deus descendo em busca do homem, um princípio exposto em todas as Escrituras. Então, o princípio básico da salvação, a iniciativa é divina. O livro em que a vontade de Deus é revelada. A vontade de Deus é a santificação do homem. E este ensino encontra-se de modo bem nítido no livro de Levítico. É bem claro em Levítico que Deus quer que nós sejamos santos. Então a santificação é uma ordem imperativa, não uma opção de vida. Deus fala: sede santos porque eu sou santo. Isso é uma ordem imperativa. Nós temos que ser santos. Hoje em dia tem muitos movimentos aí de pessoas que acham que basta crer em Jesus como Salvador, mas continua a vida que tu está levando. Porque já que nós continuamos com a natureza pecaminosa, não tem como mudar mesmo, então vamos continuar no pecado. Isso está errado. No Antigo Testamento as pessoas já entendiam que Deus quer santidade. Ele é santo, ele nos transformou, ele nos fez uma nova criatura para viver de modo diferente. É claro que a natureza pecaminosa pode continuar, ainda somos pecadores, ainda continuamos pecando, mas sabemos que nós temos que nos esforçar para viver uma vida de santidade. Ou seja, a salvação já foi dada, somos salvos, mas agora nós temos que mostrar que somos diferentes. Deus deve ter para nós a mesma importância que teve para Jesus quando se expressou para seus discípulos diante do seu ministério. Então, quando Jesus se mostra diante dos discípulos, ele mostra com santidade. E ele exige santidade dos seus discípulos. A lei de Deus, segundo tópico. Introdução aqui no tópico, nós observamos que a lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, do latim lex, que significa lei, uma obrigação imposta. Então, Deus, ele deu a sua lei para que nós vivêssemos e cumpríssemos ela. Ou seja, alcançar aí os objetivos da lei, no sentido de não ser para a salvação, mas para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. A lei moral, um dos aspectos da lei aqui. A lei moral, é a expressão da natureza e a vontade divina para o homem. Então, quando a gente fala de lei moral, um exemplo aqui. A lei moral é tudo que caracteriza pecado diante de Deus. Vou colocar assim, mentira. Um exemplo, mentira. Mentira é pecado. E mentir é moralmente incorreto em qualquer sociedade. Então a gente observa que tem algumas coisas que não precisa a pessoa ler a Bíblia para saber que está errado. Então mentira, assassinato, traição, enganar os outros,
pegar o que não é seu. A maioria dessas coisas, em todas as sociedades, é caracterizado como algo errado. Então, a questão da lei moral, ela existe mesmo que a pessoa não tenha ali a Bíblia para falar que aquilo é errado. Porque Deus nos criou assim. Ele é moralmente correto e ele colocou dentro do homem também esse conceito de certo e errado, independente da cultura, independente se a pessoa teve acesso ou não à Bíblia. Por isso que no dia do juízo final, esses povos serão julgados e condenados, porque dentro deles, eles sabiam que estavam errados, sabiam que estavam vivendo de forma errada. Então, é a expressão da natureza e a vontade divina para o homem. E todo homem conhece essa lei, né, estabelecendo a absoluta conformidade com sua santidade, com condição normal para o homem. Ou seja, a santidade de Deus também é exigida no homem, santidade no homem. Então Deus, ele é santo. A lei moral caracteriza a santidade de Deus, no sentido que o Deus, em todos os aspectos, ele é santo. Ele não peca, não existe pecado em Deus, não existe a possibilidade de Deus pecar. O homem cumpre a lei moral somente se o seu ser moral, bem como o racional, não estiverem influenciados pelo pecado. Porque é o seguinte, se o pecado está influenciando o homem, de certa forma, ele não vai conseguir cumprir a lei moral. Porque ele sempre vai estar contrário. Porque a lei moral é princípio básico de Deus, viver, né, em santidade, assim como Deus é santo. E como o homem é pecador, ele jamais vai conseguir viver em santidade. Então ele vai quebrar todos os princípios morais divinos. Quando crentes, já é diferente. É claro que continuamos com a natureza pecaminosa. Ainda existe a possibilidade do homem pecar e, claro, nós pecamos, né? Ou seja, nós pecamos, nós crentes ainda pecamos. Mas nós temos a consciência disso e nos arrependemos. Sabemos que estamos ferindo a lei de Deus, estamos ferindo a santidade de Deus. O ímpio já não tem essa consciência. A lei moral de Deus está além dos argumentos humanos e deve ser obedecida. Ela não está sujeita a costumes de uma sociedade, né, como lei que procede de um ser moralmente perfeito, que é Deus, para ser aceita pelo homem. Aquilo que eu falei no começo, não importa qual sociedade, não importa a cultura, todos têm dentro de si o conceito de certo e errado. Todos sabem que mentir é errado, que enganar é errado, que cobiçar algo do próximo é errado. Então isso aí está dentro do homem, não está sujeito a costumes, né? Deus colocou essa lei, é um princípio básico divino, onde todo ser humano tem dentro de si. A lei civil. A lei civil, ela é, no caso, um pouco diferente da lei moral, né? A lei moral é a expressão da vontade de Deus, e para poder aplicar a lei aos seus súditos na vida cotidiana, foi acrescentada a lei civil, que estabelece penalidades e instruções para a sua execução. Então, dentro do livro de Levíticos, e também ali Deuteronômio, Êxodo, a gente vai ver alguns princípios básicos civis de convivência entre as pessoas. A sociedade judaica, a lei que eles seguiam é a lei que está na Bíblia. Eles não tinham uma legislação separada fora parte da Bíblia. A própria Bíblia era a legislação deles. Então, se alguém roubasse alguma coisa, o que a gente faz? Aí está lá na lei, né? Ah, mentiu, o que a gente faz? Quebrou o sábado, o que a gente faz? Então, roubou o boi do outro ali, o que a gente faz? Tudo isso está dentro da lei. Então, dentro do livro de Levítico, a gente vai observar preceitos relacionados à lei civil, que estabelece ali algumas penalidades caso a pessoa quebre aquela lei. Então, encontramos também a questão, como eu já falei em Êxodo, né, proteção da vida, da propriedade, tem várias coisas aí, né, várias coisas para preservar a vida. Cometer um assassinato, como é que faz? Foi legítima defesa, não foi legítima defesa, tudo isso tem lá, né? Se a gente for ler, a gente vai ver tudo isso lá. Aprendemos assim sobre a grandeza de Deus, que sendo o Todo-Poderoso, se preocupa em orientar sua criação desde a morte de um boi ao vestuário do homem. Ou seja, por que Deus estava tão preocupado com os mínimos detalhes da sociedade judaica? Porque ele tinha preocupação, né, em organizar Israel como um país, uma potência. Ele se preocupa com a sua criação
em todos os aspectos. Então ele trata de coisas que muitos podem falar assim, isso aqui é desnecessário. Pode ser desnecessário para nós hoje, mas para Israel naquela época, como um país, como uma nação, eles precisavam da lei civil para se organizarem como sociedade e ser nação modelo para outras nações. A lei cerimonial, um outro aspecto da lei. A lei cerimonial é um conjunto de normas necessárias para a realização do culto judaico, que consistia de ofertas, sacrifícios apresentados por um sacerdote que servia como base de adoração. Então tem aqui a questão do culto a Deus, que não era mais algo bagunçado, era algo organizado e tinha toda uma estrutura. Oferta, sacrifício, perdão de pecados, tudo isso envolvia aqui a lei cerimonial. Então ela dizia como que tem que ser a adoração, né, por parte ao Senhor, de Israel ao Senhor, por parte de Israel ao Senhor. Naquela época, os outros povos tinham seus deuses, adoravam seus deuses, tinham seus cultos, tinham seus templos, mas não era organizado. O culto dos outros deuses eram cultos que envolvia orgias, comelança, tudo que não presta, sacrifício de pessoas. Já quando olha para Israel, o culto em Israel é diferente. É santidade, é somente um Deus, não tem vários deuses, é um Deus só. Todo mundo bem vestido, não tem nada de orgia, não tem nada de bebida, de comida, no sentido de... né, claro que tinha sacrifícios que o sacerdote comia, né, queimava a gordura e ele comia o restante da carne. Mas não era aquela comelança, né, no sentido da glutonaria como acontecia nos outros povos. Então, Israel foi diferenciado com relação à adoração a Deus porque tinha a lei cerimonial. Deus organizou a questão do culto e mostrou que Israel é diferente dos outros povos. A igreja não precisa se preocupar com os detalhes do sacrifício, né, olhando para nós hoje, né, porque a questão do sacrifício já foi cumprido por Cristo. Né, Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já fez o sacrifício por nós uma vez por todas. Né, o que a gente vai observar aqui é que tudo que acontecia no Antigo Testamento, os sacrifícios, apontava para Cristo. Né? Ou seja, o sacrifício ele não podia ser realizado também por ser realizado, simplesmente por fazer o sacrifício. Mas tinha que ter fé, ele tinha que crer, tinha que confiar nas promessas de Deus, na aliança que Deus tinha feito com o homem. Então, só falando mais um pouquinho aqui do sacrifício, é importante ressaltar que o sacrifício em si não salva, viu? O sacrifício em si não salva. O que salvava era a fé. A salvação no Antigo Testamento também era pela fé. Não é diferente, porque no Antigo Testamento era pela lei e pela fé, hoje era pela lei e pelo sacrifício e hoje é pela fé. Não. Antigamente era pela fé da mesma forma que hoje é pela fé. Se nós olharmos, por exemplo, para Daniel, que foi lá para o exílio, que passou a vida inteira dele no exílio. Lá ele não fez sacrifício. Não tinha templo, o sacrifício só podia ser realizado no templo. O templo foi destruído pela Babilônia. Tanto quem ficou em Jerusalém quanto quem foi levado para o exílio na Babilônia ficou sem oferecer sacrifício, 70 anos sem oferecer sacrifício. Muitos nasceram e morreram no exílio e nunca ofereceram sacrifício. Será que não foram salvos? Será que Daniel não foi salvo porque ele não ofereceu sacrifício? Não, Daniel foi salvo porque ele cria em Deus. Ele era obediente a Deus. Ele servia a Deus. Ninguém duvida da salvação de Daniel. Era um homem de Deus. E Daniel não oferecia sacrifício. Então o sacrifício era um símbolo. Ele apontava para o sacrifício de Cristo. Era simplesmente uma sombra. O que garantia a salvação no Antigo Testamento não era o sacrifício em si, mas a fé em Deus. A fé na promessa. A fé, né, acreditar e confiar na aliança de Deus. Essas ordenanças dadas por Deus a Israel eram necessárias para a sua presença no arraial do povo israelita. Ou seja, Deus estava presente no meio do povo. Ele descia ali no meio do povo quando se tratava da questão ali do tabernáculo, o arraial. Lá estava Deus presente no meio do povo. A igreja não está mais sujeita ao cumprimento desse ritual, pois a lei é sombra das coisas futuras, o que está em Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano,
pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Nós só seremos aperfeiçoados em Cristo. Não é mais fazendo sacrifícios como fazia lá no Antigo Testamento, de acordo com a lei, o sistema da lei cerimonial e tudo mais. Aquilo lá passou, é passado. Veio aquele que é maior do que todo o Antigo Testamento. É maior, né, o sumo sacerdote definitivo, né, que não fica oferecendo sacrifício ano a ano, mas que ofereceu de uma vez por todas o único sacrifício perfeito, que foi a sua própria morte, no caso, Jesus Cristo. Morreu e pagou o preço dos nossos pecados. Objetivos da lei. Uma introdução aqui a esse tópico. Se o homem não tivesse recebido a lei de Deus, certamente teria um conceito errado acerca do pecado e também de si mesmo. Também descansaria sobre os seus próprios pensamentos, nos seus sentimentos ou na própria experiência a respeito do que é certo e o que é errado, de como agradar e servir a Deus. Então a lei, ela não tem o propósito de salvar, como eu já falei, mas de mostrar o que é certo e o que é errado. E o homem não teria esse conceito de certo e errado se a lei não estivesse lá apontando para ele, mostrando, olha, você está errado, agora você precisa fazer o que é certo. Trazer Deus para o meio do povo. Então, um dos propósitos aqui da lei. Agora Deus pode falar com Moisés na tenda, pois o chama para lhe dar as ordenanças e ritos que os sacerdotes teriam de cumprir em relação a si mesmos e também com relação às ofertas e os sacrifícios que seriam trazidos pelo povo até ao altar do Senhor. Então, ele recebe orientações em todos os aspectos, tanto quanto o comportamento do sacerdote, ter que lavar as mãos, ter que ter uma roupa específica, ter tudo aquilo, e também quando o povo trazia alguma coisa para ser oferecido ali, tanto em holocausto, que era um sacrifício de adoração a Deus, quanto o sacrifício como expiação pelo pecado. Essas normas também incluiriam a responsabilidade do povo em como se apresentar diante de Deus e como e quais as características dessas ofertas que seriam trazidas perante o Senhor. Então, quando a pessoa levava uma oferta, levava algum animal para fazer um sacrifício de adoração ou perdão dos pecados, tinha toda a instrução na lei como seria essa oferta, como seria esse animal. É um animal perfeito, impuro, sem nenhuma mancha, sem nenhum machucado. Então tem toda uma estrutura, todo um ensinamento de como que tinha que ser oferecido a Deus. Você não vai oferecer a Deus qualquer coisa. E aqui eu quero fazer uma aplicação para nós, que hoje muitas vezes a gente vai para o culto para pedir algo a Deus, para pedir e receber algo de Deus. E o povo de Israel ia para o culto oferecer algo a Deus. Eles não iam pedir algo a Deus. Eles levavam a farinha, eles levavam um cordeiro, eles levavam alguma coisa para oferecer em sacrifício a Deus. Olha só a diferença. Nós não temos que ir para a igreja para pedir algo a Deus, para receber algo de Deus. Mas nós temos que fazer como os israelitas faziam. Ir para a igreja oferecer algo a Deus. Nós estamos oferecendo nosso tempo, a nossa adoração, a nossa oração. Ou seja, oferecer algo a Deus. Esse é o objetivo do culto. Não receber de Deus. É claro que Deus vai nos dar. Ele vai nos dar o que nós pedirmos. Mas no culto, o objetivo principal não é receber, mas entregar, é oferecer. Assim, Deus estaria no meio do seu povo, que resgatou da escravidão do Egito, para, por ele ser adorado e também prover as bênçãos necessárias para o seu crescimento. Olha aqui, a questão da bênção é a consequência, é o resultado. O povo saiu do Egito, aí chegou lá, Deus deu a ordem, organizou a questão do culto, do sacrifício, de tudo. O povo ia ao templo, no caso no tabernáculo, oferecia algo a Deus e, em troca, de forma espontânea e pela graça, Deus dava as bênçãos. Viu? As bênçãos não é barganha com Deus, mas é pela graça também. A gente tende a pensar que só a salvação é pela graça. Não, os dons são pela graça, as bênçãos são pela graça, tudo que você tem é porque Deus foi gracioso para contigo, porque de fato você não merece nada. Eu não mereço nada, nós não merecemos nada. Somos pecadores, não merecemos nada, mas pela misericórdia de Deus Ele nos dá as suas bênçãos. Revelar o pecado no homem. O ser humano, em sua natureza caída, procura mostrar uma aparência de piedade. Então o ser humano ele pode querer ser bonzinho, mostrar que é bonzinho, que faz boas obras, que ajuda o próximo e tudo mais. O ser humano caído, vou colocar aqui. Porque o crente
ele já vai fazer boas obras como resultado da salvação. Agora, olha para aquele ímpio, que é bonzinho. Tu fala, pô, o cara é bom, o cara é bacana, o cara ajuda os outros. Só que no seu interior, ele está corrompido. O coração dele é mau. Na verdade, ele só ajuda o próximo porque ele acha que vai receber algo em troca. A motivação já é pecaminosa. Então ele ajuda com uma motivação errada. O coração dele já está contaminado. É pecador. A Bíblia diz que somos pecadores por natureza. Então até mesmo as boas obras do ímpio são pecaminosas, porque são egoístas. Ele só faz pensando em si mesmo. A lei veio revelar o que há no interior do homem. Ela revela o que há no interior. Paulo, ele expressou, essa verdade quando fez menção em relação ao mandamento da cobiça. Está dentro do coração, às vezes você nem fala, mas o seu coração está cobiçando algo do próximo. Então, a lei, ela mostra que nós somos errados, somos falhos, pecadores. Dentro do coração já pecamos. Não precisa externar isso, dentro do coração já pecou. Por se tratar de uma atitude não tão visível como matar, roubar, adulterar, a cobiça pode até ser disfarçada diante dos olhos humanos. E Jesus, vale abrir aqui um parênteses, que Jesus ele estreitou um pouco mais. A lei fala assim, olha, não matarás. Eu digo, se olhar para o teu irmão e desejar o mal para ele, se xingar o teu irmão, se desejar matar ele, só desejar o mal para o teu irmão, tu já matou. Se tu olhar para a lei fala, não comete adultério. Se tu olhar para uma mulher e desejar no coração, já cometeu adultério. Então, tudo isso, apesar de você não executar, dentro do coração você pode executar. Adulterar no coração, cometer um homicídio dentro do coração e a cobiça também, Então, mas não diante de Deus, daquele que conhece a totalidade do ser humano. Deus é soberano, conhece todas as coisas, ele sabe o que passa dentro do nosso coração. Então, ele sabe que nós somos falhos, somos pecadores, e sabe os desejos malignos do nosso coração. Mostrar a incapacidade do homem de cumprir a lei. Quando afirma que não consegue realizar o bem, o apóstolo Paulo ele fala lá, porque eu sei que em mim mesmo que isto na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele fala que ele não consegue fazer o bem. Isso como o apóstolo Paulo está colocando aqui, não como um crente, mas como um ímpio. O ímpio, ele quando era ímpio, ele não conseguia fazer o bem, porque a carne não deixava. Então Paulo demonstra toda a capacidade e fragilidade do homem diante da lei, porque está lá a lei, mas o homem não consegue cumprir a lei. É impossível ele conseguir cumprir a lei por si mesmo. Saber o que é correto e ser incapaz de realizar, triste sina. A lei me traz o que é correto, mas eu sou incapaz de alcançar. Então o homem não consegue cumprir a lei de Deus. Todos os mandamentos nós já quebramos. Tudo que está na lei de Deus, nós já falhamos com a lei. Então, o que isso mostra? O que a lei vai mostrar? É descobrir que o homem não pode controlar a si mesmo. E assim torna-se escravo do pecado. Porque se eu não posso me controlar, eu sou escravo do pecado. Porque quando pensamos que estamos fazendo o que é correto, o pecado continua presente. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte, o pecado que habita em mim me controla, e a lei simplesmente mostra que eu sou incapaz de agradar a Deus. A lei mostra que eu sou pecador, eu sou condenado, que não tem nada que eu possa fazer. Então a lei ela aponta o pecado, mas quem salva é Jesus. Ela não tem o objetivo de salvar. Deus mostra a sua lei, apresenta a sua lei, ele quer que nós sigamos os seus mandamentos, mas nós sozinhos somos incapazes de fazer isso. O Espírito Santo é que vai nos conduzir para guardar a lei e cumprir os mandamentos de Deus. Então ninguém vai conseguir sozinho. Ninguém vai conseguir a salvação sozinho e muito menos viver em santidade sozinho. Nós dependemos do Espírito Santo. Conclusão, a lei não pode conceder ao homem uma vida justa, pois ela só é útil para aquele que nunca pecou, e para quem pecou ela não tem nenhuma solução. Olha só, quem nunca pecou poderia pegar a lei e falar, opa, agora sim, Jesus, ele cumpriu a lei porque ele nunca pecou. Ele viveu todos os aspectos da lei sem falhar, sem quebrar nenhum. Ele nunca pecou. Mas quando o homem peca, a lei é inútil, porque ela só vai apontar o pecado.
Porém, Jesus Cristo, vindo a este mundo, cumpriu a lei e nos trouxe a sua graça, pela qual todo homem que aceita é justificado diante de Deus. Então a lei aponta o pecado, ela diz que nós somos falhos, somos errados, mas salvação só em Cristo. A lei não falhou. Tem gente que fala assim, a lei é ruim, a lei falhou, a lei... Não, não. A lei não falhou, ela cumpriu o seu papel, ela cumpriu o seu propósito, ela é boa. A lei de Deus é boa, ela não é ruim, ela é boa. Se não tivesse a lei, nós não teríamos conhecimento do pecado, né? Aí seríamos condenados e ponto final. Agora tem a lei para apontar o pecado, nós conhecemos o pecado, o Espírito Santo nos convence do pecado e por meio de Cristo nós somos perdoados. Esse é o caminho. Amém? Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado da aula. Aqui eu encerro a aula, tem aqui as perguntas que você pode usar na sua igreja, aí, né, o slide, passar as perguntas. O EBD em Foco, né, reforçando aqui os cursos do EBD em Foco, que você pode se capacitar para ser um professor de excelência. Acesse aí ebdemfoco.com, vários cursos, subsídios para você ministrar uma aula diferenciada. Só fazer aqui uma ressalva, né, que o slide do EBD em Foco é só dentro do site oficial do EBD em Foco. Se você encontrar fora, porque ele foi pirateado, então você me avisa, né? Se você puder me avisar. Grupos do WhatsApp, por aí, é só dentro do EBD em Foco, né? Adquirido lá. A paz do Senhor, até a próxima aula.